Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 4.1 da disciplina de Logística Reversa. Hoje nós trataremos da logística reversa propriamente dito, na aula introdutória desse tema. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, a logística tradicional, que é essa logística que ocorre no processo mais comum, entre aspas, da produção, da extração da matéria-prima, beneficiamento, fornecimento ao fabricante e distribuição, ao logista até chegar ao consumidor final. Então, esse ciclo de logística tradicional, embora se use o termo cadeia de suprimento, autores como Christoph Pyne utilizam o termo cadeia de demanda, porque seria mais apropriado por ter o foco no consumidor final. Então, sem esse consumidor final, não faz sentido ter uma empresa que extraindo matéria-prima, outra fornecendo produtos para outro fabricante, ter um centro de distribuição. Nada disso faria sentido se não houvesse o consumidor final. Na verdade, somente dois elementos que são essenciais é o produtor inicial, que seria esse que extrai a matéria-prima, e o consumidor final. Esses existem por uma questão econômica, de ser mais viável. Às vezes existe uma grande distância entre a matéria-prima e o consumidor, tá bom? E a questão do beneficiamento também. Mas é importante que nessa logística tradicional existem duas grandes estratégias: a empurrada e a puxada. A empurrada é assim: tem um fornecedor, ele vai fornecer aqui produtos para ser estocado numa indústria, num atacadista, e para quando o cliente for nesse supermercado, seja atacadista, nessa loja, o produto esteja lá disponível. Então existe o estoque e existe uma produção que é pautada que seja na probabilidade do consumidor comprar determinados bens ou produtos. É pautado não é naquela certeza de que o consumidor vai comprar, é de que ele pode comprar e, quando ele desejar comprar, ele vai querer de imediato o produto já pré-fabricado. No caso da produção puxada, não é assim. O cliente ele vai num departamento e ele faz uma requisição de um produto conforme com as especificações que ele quer. Aí, primeiro passa aqui a informação em azul, tá vendo a requisição? Chega no fornecedor e ele vai produzir um produto de acordo com as características que esse cliente quer. Então, é um modo mais customizado, e a grande vantagem é que você não tem estoque. Manter um estoque representa custos para uma empresa. Custo de manutenção, de pessoal, para tratar, o custo de capital também que existe para você manter o estoque. Então, esse modelo aqui, ele reduz o estoque. É um modelo mais atual, tá bom? Mas não quer dizer que deixou de existir a produção empurrada. A produção empurrada é mais comum para produtos de distribuição em massa, padronizados, e aqui é mais comum para produtos, como eu falei, customizados. Apenas o fabricante e o consumidor final sempre aparecem na cadeia de demanda. Falei ainda há pouco isso também. O uso de intermediários se deve à eficiência deles em oferecer mercadorias ao mercado consumidor. Eu vou dar o exemplo aqui do entregador de delivery. Hoje está cada vez mais comum, com empresas como iFood, Uber Eats, 99 Foods. Você poderia, por exemplo, o restaurante não é o fabricante inicial, mas você poderia se deslocar da sua casa para um restaurante. Mas toda vez que você fizesse isso, você ia ter um tempo, um desperdício de tempo. E se você não tem, seu tempo é tão precioso assim que você não tem como deslocar, pode ser mais cômodo você pedir aí um delivery. É claro, existe também aquela preguiça de você sair de casa, né? Você pede, você dá mais comodidade. Lembra que eu falei lá no início desta disciplina? Desenvolvimento é comodidade. Então, os elos intermediários, eles existem para dar comodidade para economia de tempo. Isso causa mais eficiência no sistema como um todo. Então, na teoria, só é essencial o fabricante e o consumidor final, mas na prática existem vários intermediários, porque isso torna o sistema mais eficiente.
Quando as organizações de uma cadeia de demanda trabalham em sintonia com os direitos e deveres respeitados, com foco na satisfação dos clientes, é possível construir uma rede de valor. Isso é bastante importante para a questão ambiental. Nós falamos, inclusive, na aula de modelos de produção sustentável, que você pode ter uma rede de indústrias que uma utiliza o rejeito da outra como insumo. É uma rede de valor sustentável. Logística reversa. Então, o que vem a ser essa logística reversa? É quando o produto retorna do consumidor para os outros elos da cadeia de demanda, ou mesmo por outras cadeias. Tanto aquilo é logística integrada, que é a logística tradicional, que é o padrão, vindo do fabricante, passar pelos distribuidores e chegar ao consumidor final. A logística reversa é o caminho contrário, olha, dos produtos após serem consumidos ou não. Existem os bens pós-consumo, aquele que a gente consome e depois volta aqui para o sistema, ou aquele que o consumidor não só compra, mas não chega a consumir, vem com alguma avaria, que é o pós-venda. Então ele volta aqui para a cadeia logística. Ele pode voltar para outra cadeia, tá bom? Não necessariamente para a mesma cadeia que ele partiu, e não necessariamente ele tem que passar por todos os intermediários. Pode ser que o consumidor pegue um atalho aqui e já destine seu resíduo para um distribuidor aqui, ou para o transportador. Então, a logística reversa é esse processo de volta aqui do produto, do seu resíduo, após o uso pelo consumidor. Então, a cadeia de logística reversa ela tem, de forma hipotética, aqui esse sentido: olha, consumidor, lojista, transportador e fabricante. Isso quando a gente fala de uma cadeia que tem apenas um canal de logística reversa. Mas hoje se fala em rede de logística reversa, tá bom? Que você pode ter mais de um canal. Deixa eu puxar aqui, que vai ficar mais bonito. Eu teria que pausar aqui. Enfim, tá bom. A ideia já deu para entender. Porque o que acontece? O consumidor ele pode devolver aí o seu resíduo para mais de um lojista. E esses podem devolver para transportadores diferentes. Inclusive, o consumidor pode vir aqui para o transportador. E o transportador ele pode devolver para o fabricante um ou dois. O transportador pode devolver para outro transportador, que seja outro fabricante. Então, fica uma rede. Então, não existe apenas um canal de logística reversa. É isso que eu quero dizer aqui. Porque se o lojista 1 falha, por exemplo, o consumidor ainda tem mais duas opções, e 3 ainda, tem o transportador 1 para manter o fluxo reverso. Então, existe mais de um canal, existem múltiplos canais. Isso acaba trazendo uma vantagem, porque nesse primeiro caso aqui, se o transportador, por exemplo, acontece algum problema, ele não consegue exercer a logística reversa, toda a cadeia é comprometida. Quando você tem uma rede, você tem mais segurança de implementação da logística reversa. Então, a logística reversa ela não inclui apenas o fluxo físico, mas também todas as informações envolvidas nesse processo. A logística, de forma geral, é um fluxo de informação e matéria, produtos. E a logística reversa não é diferente. Então, se um produto retornar à empresa por apresentar falhas, é importante que o cliente repasse para a empresa os aspectos que falharam, para a empresa melhorar esse produto. A informação é um bem essencial, principalmente na modernidade, na era da informação, chamada Era da Informação, lá dos estudos do Manuel Castro, um sociólogo, que estuda essa questão do avanço tecnológico. Outro cientista social, o filósofo Zygmunt Bauman, ele traz para a gente o conceito de modernidade líquida, que as nossas relações, sejam com produtos, sejam com pessoas também, são cada vez mais superficiais e menos duradouras. Então, o exemplo é o casamento. Antigamente, o casamento durava mais e não se tinha tantas pessoas separando. E hoje, você já tem um maior número de separações. Você diz que os relacionamentos não duram mais tantos. E as pessoas estão assim, tanto com relacionamento entre pessoas, como com os produtos. É exemplo do celular. Então, o celular ele evoluiu bastante ao longo do tempo,
e as pessoas já não duram tanto tempo com o celular, com o telefone. Vamos voltar mais no tempo ainda, o telefone móvel. As pessoas já não duram mais tanto tempo com ele. Isso ele atribui ao conceito de liquidez da modernidade. Então, a diminuição do ciclo de vida, devido à modernidade líquida, o que é o ciclo de vida do produto? É o tempo que você passa com ele. Ela aumenta a quantidade de lixo. Claro, você passa cada vez menos tempo com o produto e você tem cada vez mais lixo gerado. A capacidade do sistema ecológico absorver os rejeitos também fica comprometida. Então, isso é um problema ambiental, essa modernidade líquida. Essa história da gente, de tudo ser muito descartável. A rápida desvalorização dos produtos é denominada de obsolescência. Alguns teóricos argumentam que ela é programada. Então, tem um debate intenso aí, dizendo que as empresas elas programam aí os produtos para falharem ou para não ficar tão bom num curto período, para que você volte a comprar aquele produto. Então, aqui esse exemplo. O espanhol é ameaçado de morte por inventar lâmpada que dura 100 anos. Então, uma lâmpada que dura 100 anos, ela quebra toda a indústria aí de lâmpada. E aí, claro que tem interesse empresarial nisso, né? De você ter uma lâmpada que não dure tanto para que você possa ter recorrência na compra de lâmpadas. Eu, até certo ponto, essa já é a opinião minha também, acho que pensar que tudo é programado, toda a obsolescência programada, é algo muito extremo. Por quê? Na verdade, quando você tem um produto que ele dura, que ele é bom, você tem a fidelidade do cliente. Se você tem um produto que não dura muito, a empresa pode até conseguir vender esse produto ali no momento, no curto prazo, porém, depois você não vai mais comprar dessa empresa. Então, o principal para a empresa é ganhar a fidelidade do cliente. Então, o que faz mesmo essa obsolescência não é algo programado, é a própria tecnologia, no meu ponto de vista. E o marketing também ele vai estimulando novos desejos da pessoa, né? Essa é a função do marketing. Bom, por outro lugar, se os consumidores estão preocupados com a rápida obsolescência de suas aquisições, eles sempre têm a possibilidade de evitar as compras. Este fator pode criar oportunidade de marketing que permita aos consumidores incorporar o último avanço tecnológico da sua aquisição. Eu vou dar o exemplo dos técnicos de informática. Todos os técnicos de informática que eu conheço, eles nunca compram um computador com todas as peças. Eles sempre vão ajeitando peça por peça, porque eles entendem daquele negócio. E a logística reversa, ela não está só no produto inteiro. Às vezes ela também faz parte, também inclui partes desses produtos. No caso do computador, é muito didático. Você nunca vai se desfazer do computador inteiro. Às vezes dá um problema na memória, você preserva o teclado, você só troca a memória RAM, o SSD, o HD ou outro componente do computador. E os técnicos de informática sabem mais do que eu. A bateria também, né? Dá problema na bateria, você não vai comprar um computador novo, você só troca a bateria. E então surge essa oportunidade aí, olha, de você evitar essa obsolescência rápida dos produtos, só trocando pequenas peças aí e atualizando peça por peça conforme o mercado vai evoluindo. Mas as consequências da obsolescência, elas não podem ser negadas. Então, o aumento da quantidade de itens manipulados nos canais de distribuição diretos. Então, você tem, na informática é bem claro, você tem cada vez mais itens aí indo para os canais reversos e diretos. Então, como tem toda vez novos produtos, você tem não só o produto e os itens, isso é importante, e aumento da quantidade de resíduos ilícitos, gerando problemas ambientais. Que é a evolução da produção de plástico no mundo, olha, de 1950 a 2015, milhões de toneladas. Aqui a evolução, olha, perceba essas pequenas quedas, são crises econômicas, né? Crise do petróleo em 70 e a crise de 2008. Provavelmente em 2020 você vai ter também uma queda em função dessa atual crise do coronavírus. E o gráfico ele seria semelhante para qualquer outro material, né? Papel, enfim. Então você tem esse crescimento exponencial aqui da produção de plástico
E a gente sabe que o plástico ele ainda tem o grande problema de que todo plástico vai para o oceano e causa a morte aí de tartarugas, de outras espécies marinhas ameaçadas. Canais de logística reversa são os diversos meios de processamento e de comercialização de um produto pós-consumo, desde a coleta até sua reintegração no ciclo produtivo, denominado de canais de distribuição reversa pós-consumo. Quais são os aspectos importantes desses canais? Disponibilidade dos bens em quantidade suficiente em cada um dos elos. Então, você tem lá a volta da logística reversa, né? Vou mostrar aqui essa imagem. Então, o lojista, o transportador, o fabricante, sempre tem que ter em quantidade suficiente para que seja viável em cada um dos elos. A natureza dos bens, se são bens duráveis, semiduráveis ou descartáveis, e o ciclo logístico de reintegração é aberto, ou seja, ele volta na forma de matéria-prima, ou é fechado, ele volta na forma de produto similar, tem essa diferença também. Então, razões para a implementação da logística reversa: aumento da devolução de produtos pelos clientes do varejo, pode ser porque o produto não funcionou bem, ou clientes mais sustentáveis, ou a própria empresa. Na verdade, a empresa é obrigada a estimular a logística reversa pela lei, o que na prática não acontece tanto. A gente já falou da questão da legislação ambiental no Brasil, mas as empresas poderiam até ter um ganho em implementar a logística reversa, que é de usar os próprios produtos que os consumidores estão devolvendo como insumo. O alto grau de desenvolvimento tecnológico da obsolescência, então, como tem esse alto grau de obsolescência, você tem um motivo para implantar a logística reversa. Ela vai no sentido contrário do lixo gerado pela obsolescência. Grande disponibilidade e utilização de matérias-primas e componentes secundários, melhor que componentes secundários, propriamente ditos, são os resíduos. Pressões externas do governo, mercado, acionistas, sociedade em geral, isso a gente falou na aula passada, e a preocupação ambiental, a escassez de recursos naturais e a degradação do meio ambiente. Vantagens da logística reversa: uma redução de custo, reaproveitamento de materiais, economia de embalagem, diferenciação. Grande parte dos clientes valoriza empresas que possuem política de retorno de produtos. Então, você está buscando aquele nicho de mercado dos clientes sustentáveis. E a contribuição social, afinal, a empresa, cada vez mais se fala em responsabilidade social nas empresas, e nem todas as empresas pensam só no lucro. Algumas sim, mas outras pensam que lucro a qualquer custo não vale a pena se esse lucro proporcionar algo ruim para a sociedade. Então tem esse lado social e a importância da preservação ambiental para as futuras gerações, o que a gente está colocando aí no debate de desenvolvimento sustentável. Desvantagens da logística reversa. A principal desvantagem é o aumento de custos. Então, você vai ter custos com novos processos de armazenagem, separação, conferência, distribuição. Então, nem sempre é viável, do ponto de vista econômico, implantar a logística reversa para a empresa, por conta desses custos, tá bom? E aqui a principal referência dessa aula, o Gartner, é uma apostila de logística reversa da Uniaselv, tá bom? A gente se baseou, implementou muitas coisas, mas eu também vou disponibilizar essa apostila, que vai se somar à própria apostila de logística reversa do IFAP, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau!